E aí galera, aqui é o professor Ronaldo, mais uma vez, para tratar com vocês uma nova videoaula, agora sobre números racionais. Primeira coisa, vamos entender o que é um número racional. O número racional, no latim, quer dizer ratio, que quer dizer divisão, e divisão quer dizer quociente. Então racional vai ser algum número, alguma fração, alguma divisão entre os números. Mas, antes de entender o que é o número racional, vamos relembrar os conjuntos, os números que a gente já estudamos anteriormente. Primeiro, surgiu-se a necessidade de contar objetos, de contar coisas, animais, e foi criado um conjunto de números, uns símbolos, para representar essa contagem. Esse conjunto criado foi os números naturais. Naturais que são representados pela letra N. Que números são esses? 0, 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. Esses foram os números naturais criados basicamente para fazer contagem. Pois bem, com o tempo surgiu a necessidade de criar outros números, porque as pessoas começaram ao comprar alguma coisa no comércio, a ficar devendo. E como representar essa dívida? Como fazer para representar uma dívida de uma pessoa? Então criaram os números inteiros para representar essa dívida. E esses números inteiros vêm acompanhado também com um sinalzinho de menos, para representar que ele está devendo. Por exemplo, ele está devendo 2, ele está devendo 1, e assim sucessivamente. Então todos os números, tanto positivo, o sinalzinho de mais, quanto negativo, eles são chamados números inteiros. Logo depois, percebeu-se também que nem sempre você trabalhava com objetos inteiros. Eu não poderia comprar sempre uma melancia inteira. Às vezes você queria só uma banda, às vezes você queria só um pedaço. Então, surgiu a necessidade de criar números menores, números que estão entre dois números inteiros. Por exemplo, entre o 1 e o 2. Entre o 1 e o 2, eu posso ter 1,5, 1,3, 1,4. Então, também tenho infinitos números entre dois outros números inteiros. Então, criou-se a necessidade de criar números diferentes, números que representam esses valores que estão entre um número inteiro e outro. E esses números foram os racionais. Racionais que é representado pela letra Q, que são todos os números naturais, para a direita, todos os inteiros para a esquerda, e ainda mais, todos que estão entre dois números quaisquer. Por exemplo, entre o menos 2 e o menos 1, eu posso ter o menos 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 3 dividido para 2. Então eu tenho entre eles o número menos 1,5. E assim com todos os outros. Entre o 0 e o 1, eu tenho um número meio. Eu tenho o número 1,5 entre o 1 e o 2. Então criou-se esses números para representar essas quantias menores. Essas partes, que passam ou que faltam entre um número e outro. Então, nós podemos concluir que os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, do tipo A sobre B, que é uma fraçãozinha, uma divisão, sendo que o B tem que ser diferente de zero, ou seja, o denominador não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Coloquei aqui uns exemplos que você pode pensar, mas o menos 2 aqui, ou o 2, sei lá, ele não pode ser escrito em fração. Então ele não é racional. Está errado. O 2, ele é um número racional. Ele não está aqui na forma de fração, mas ele pode ser escrito. Por exemplo, se eu pegar o número 10 sobre 5, que é 10 dividido para 5, dá 2. Então ele pode ser escrito em fração. Então se ele pode, ele é racional. Não obrigatoriamente ele tem que estar na forma de fração. Então basta que ele possa ser escrito na forma de fração para ser um número racional. O menos 1, ele não está em fração, mas eu posso representá-lo por menos 3 sobre 3, que é 3 dividido para 3, que dá 1 negativo. Então ele também é racional. Então todos os números naturais, inteiros e racionais são números racionais, eles estão no conjunto maior. E a gente representa basicamente assim no diagrama. Eu tenho um conjunto maiorzão, que é o Q, que é o irracional. Dentro dele está outro menor, que é o conjunto dos números inteiros. E dentro dos inteiros eu tenho um menor conjunto, que é os naturais. Então o racional abrange
todos esses conjuntos, tá certo?